para fazer a sua obra. Então seja santo, seja dedicado, seja separado para servir ao Senhor Jesus Cristo. Mas há quem diga: eu sou santo, eu jejuo, eu faço isso e aquilo. Isso não é sinônimo. Sinônimo de santificação é realmente você ser separado. Você pode até jejuar, mas se fala mal, não é separado. Você pode até consagrar, aleluia, mas se não faz por onde, não é dedicado. Se dedica a muitas outras coisas, mas não se dedica à obra e ao Evangelho de Jesus Cristo. Precisamos entender que salvação vai muito mais além daquilo que nós imaginamos ser salvo. Salvo significa ser dedicado, ser santificado, ser justificado, ser purificado, aleluia, porque Deus nos tirou, aleluia, das garras do pecado para nos conceder a liberdade. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Outro sentido que tem o termo santificado ou santificação ou santo, tem um sentido também de purificação. Nós vemos que santificação tem um sentido de separação, como separado para fazer a obra do Senhor. Santificação ou santo também tem o sentido de dedicação, dedicado a Deus e fazer a obra do Senhor Jesus Cristo, ou consagrado ao Senhor. Também tem um sentido de purificação, ou seja, o caráter de Deus age sobre tudo que lhe é devotado, ou seja, o caráter de Deus age em tudo que lhe é dedicado. Quando nós nos dedicamos a Deus, aleluia, Deus insere em nós, através do agente que é o Espírito Santo, aleluia, Deus Todo-Poderoso, Ele vai inserir em nós o que? O seu caráter. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu amo quem, aleluia, até mesmo me aborrece, eu amo a Ele. Aquele que me ofende, eu perdoo Ele. Por isso eu vou, através desta ação divina, demonstrar que os frutos do Espírito, porque quem vai fazer isso no meu ser, vai incluir na minha nova vida agora, através do Espírito Santo. Deus vai fazer isso através do seu Espírito. Ele vai incluir em nós o que? O seu caráter. As coisas que lhe são dedicadas devem ser limpas. É, Jesus. Aleluia. Santificação, veja bem, o termo santo, aleluia, tem o sentido de quê? De purificação. Ou seja, as coisas que lhe são dedicadas devem ser limpas. Aleluia. Devem ser separadas, devem ser o quê? Dedicadas. E limpeza é uma condição de santidade, mas não a santidade em si, que é primeiramente separação e dedicação. Quando Deus escolhe e separa uma pessoa ou um objeto para o seu serviço, Ele opera ou faz com que esse objeto ou pessoa se tornem santos, se tornem puros, se tornem lavados, purificados pelo poder do Senhor. Vamos ver a palavra do Senhor em 1 João capítulo 1, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo aleluia. Pecado. Então o sangue de Jesus Cristo nos purifica, o sangue de Jesus Cristo nos lava, aleluia. O sangue de Jesus Cristo também, aleluia, é um agente poderoso na vida do cristão, aleluia, do pecador arrependido, o pecador que não se arrepende, ou o pecador que vem para a casa do Senhor, mas não aceita, aleluia, a remissão dos seus pecados. De que forma? Vivendo no pecado, vivendo na mentira, vivendo no engano, aleluia. Ele não tem pureza, aleluia, que o Espírito Santo, que o sangue de Jesus Cristo nos proporciona. Meu Quando Deus, nós aceitamos a Cristo, nós é precisamos forte reconhecer o sacrifício dele na cruz do Calvário.
espiritual. Quando nós aceitamos a Cristo, nós precisamos entender que aquele sangue que foi derramado por nós, aleluia, que foi vertido por nós, ele tem poder para purificar pecado. Já foi citado aqui pelo evangelista Luiz Fernando, o sangue estava do lado de fora. E onde Jesus foi crucificado? Lá fora da cidade, aleluia, e foi sepultado aonde? Dentro de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. É forte, Jesus. O sangue foi vertido lá fora, mas o cordeiro estava dentro. Específico, há um propósito de Deus em remir a alma do homem, em perdoar os nossos pecados, em nos purificar de toda imundícia, para que estejamos com Ele para todos sempre, dizendo: Hosana nas alturas, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 15, versículo 1 diz assim: o Senhor, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, Ele tira. Mas Ele faz outra coisa, Ele limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos Eita glória! que eu vos tenho falado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós já começamos a entender a palavra de Deus, que aquele que é salvo, ele é justificado, ele é regenerado, ele é santificado para ser separado, para ser purificado e para ser dedicado ao Senhor. E quando ele se dedica a Deus, ele, pastor, ele começa a dar fruto. Aleluia. Quando ele é separado, ele começa a entender que ele precisa fazer a obra de Deus. Quando ele é purificado, ele começa então a dar mais fruto ainda. Nós precisamos entender essa verdade. Deus não nos chamou para ficar parado. Deus nos chamou, nos salvou e nos escolheu para dar fruto. Onde está o nosso fruto, irmão? Onde está o seu fruto, igreja? Nós precisamos dar fruto, porque quem não dá vida e joga fora, mas aquele que dá fruto, o Senhor vai lavando, o Senhor vai purificando, o Senhor vai limpando, para que nós venhamos dar mais fruto ainda, para a honra e glória do nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus maravilhoso, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos continuar dando fruto para a obra do Senhor, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, aleluia. Outro sentido que tem santificação, aleluia, ou o termo sermos santo, aleluia. Nós falamos aqui, tem o sentido de consagração. O sentido aqui é o de viver uma vida santa e justa, viver uma vida regenerada em conformidade com a natureza divina e dedicada ao serviço divino. Consagração é viver uma vida regenerada em conformidade com a natureza divina e dedicada ao serviço divino, o que pede a remoção de toda e qualquer impureza que obstrua esse serviço. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ver na palavra do Senhor em 1 Pedro, no capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 15. 1 Pedro, aleluia, capítulo 1, versículo de número 15. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda nossa maneira de viver. Espírito Santo. Aleluia. Então, consagração, ou ser consagrado, ser santo, ser santificado, implica nisso. Em nós vivermos uma vida santa e justa, uma vida regenerada conforme a natureza divina e dedicada ao serviço divino. Eu quero viver uma vida com Cristo, mas eu não vivo a natureza divina.
Eu quero viver uma vida com Jesus Cristo, mas eu não mudo o meu modo de ser, de agir, de me comportar diante dos irmãos e da sociedade. Nós falamos aqui anteriormente, regeneração implica em mudança. Regeneração implica em mudança de posição, e o seu modo de ser precisa ser transformado. Aleluia. Quando eu sou consagrado, pastor Edson, eu entendo que eu tenho uma vida transformada por Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo, e a vida que agora vivo pela fé em Jesus Cristo, atendendo aos requisitos da palavra do Senhor Jesus Cristo, tendo em mim a natureza divina, a natureza de Deus, vivendo uma vida santa, ou seja, separada, consagrada, purificada, dedicada a Deus, aleluia. E não vivo mais como o pastor Zaqueu leu aqui anteriormente, não vivo uma vida velha, uma vida da antiguidade, uma vida de pecado, uma vida de mentiras e engano, aleluia, uma vida agora em Cristo Jesus, conforme está escrito em 2 Coríntios 5,17, porque se alguém está em Cristo, ele é nova criatura, ele mudou o seu modo de ser, ele mudou o seu modo de pensar. Mas muitos dizem assim: eu sou assim, não mudo, eu sou assim, não piso no meu carro, que senão vai dar problema. Precisa ser transformado de novo, precisa dobrar o joelho no pé do altar e aceitar Jesus novamente e ser transformado pelo poder de Deus, aleluia. Muitos dizem dessa forma e agem dessa forma dentro, aleluia, do santuário, dentro da igreja, aleluia. Se faz assim que tem que tirar lá fora, aleluia, lá no trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um rapaz lá, já contei aqui anteriormente, diz que é crente, mas fala para os outros: não mexe comigo não, senão eu dou na sua cara. Precisa nascer de novo, precisa ser crente, precisa se converter novamente, e muitos estão dessa forma, aleluia. Nós que somos lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus, somos transformados, somos consagrados para viver uma natureza divina, dedicada ao serviço divino, porque essa consagração implica em remoção de toda e qualquer impureza que obstrua esse serviço, aleluia. Sendo assim, a santificação inclui a remoção de qualquer mancha ou sujeira que seja contrária à santidade da natureza divina, pois aqueles que foram dedicados, que foram declarados santos, conforme está escrito na palavra do Senhor, em Hebreus 10:10, vou ler aqui com os irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 10:10 diz assim: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez, ou seja, pelo sacrifício de Jesus, nós fomos santificados. Ele morreu uma vez por nós e o seu sacrifício é único, aleluia. O seu sacrifício é único. Então, pelo sacrifício do Senhor Jesus, somos santificados. Bendito é o teu nome, Jesus. Daí exortados a seguir a santificação, Hebreus 12:14. Vamos ver: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Louvado seja Deus. Aqueles que foram purificados são exortados, aleluia. Nós vamos ver, aleluia. Aqueles que foram declarados santos são exortados a seguir a santificação. Aqueles que foram purificados, 1 Coríntios 6, aleluia, capítulo 6, versículo de número 11, diz assim: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, aqueles que foram purificados são agora
aleluia, exortados a purificarem a si mesmos. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aleluia. Paulo está nos exortando. Nós fomos purificados pelo sacrifício de Jesus Cristo, mas ele continua a nos dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que precisamos aperfeiçoar esta santificação no temor do Senhor. Precisamos aperfeiçoar essa consagração, fazendo o que? Nos dedicando, buscando, consagrando, orando, aleluia, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Outro sentido que tem este termo de santificação é o serviço. O serviço é elemento essencial da santificação ou santidade, pois é esse o único sentido em que os homens podem pertencer a Deus, ou seja, como seus adoradores que lhe prestam serviço. Santificação envolve ser possuído por Deus e servir a Ele. Nós entendemos então que aquele que é santificado não serve, aleluia, está faltando uma coisa, porque quem é santificado ele serve. Aleluia, quem não é santificado não serve. Por isso muitos não servem a Deus. Por isso muitos são simpatizantes da fé, ou seja, eles vêm para o santuário, eles vêm buscam, aleluia, a bênção de Deus, mas eles não servem a Deus. Eles vêm para a casa do Senhor e pedem uma oração, mas não querem assumir um compromisso. Mas aquele que é santificado, aquele que é dedicado, aquele que é separado, ele tem o seu prazer, como disse o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aquele que tem, aleluia, uma vida regenerada, quando ouve-se, aleluia, o anúncio, vai ter culto, ele já se prepara, ele prepara o louvor para estar adorando, ele prepara uma palavra para estar ministrando, aleluia, ele está se dedicando a Deus, porque ele tem uma grande expectativa de estar na presença do Senhor, de estar na casa de Deus, aleluia, independente de quantidade, de número, o importante para ele é estar na presença do Senhor, aleluia, adorando e servindo a Deus. Não importa o que ele faça, aleluia, no santuário, se ele varre, se ele limpa, se ele ministra, se ele louva, o importante é estar servindo, aleluia, aquele que nos tirou das trevas e nos tem colocado na sua maravilhosa luz. O importante é estar adorando. Por isso Jesus disse à mulher samaritana: vós disseis que é neste monte que deveis adorar, que deveis servir, aleluia, mas eu vos digo que não é nem aqui e nem em Jerusalém, mas vai chegar a hora que os meus adoradores, que os adoradores do Pai adorarão a Ele em espírito e em verdade, servirão a Ele com interesse de coração, servirão a Ele, aleluia, com o objetivo de exaltar e de glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que você serve a Deus, irmão. É por isso que você está aqui nessa noite, porque Jesus pagou o preço, porque Jesus te lavou, por isso que você está aqui nessa noite, porque Jesus te purificou. Então se dedique a Ele, serve a Ele, aleluia, glorifique a Ele, porque Ele é merecedor de honra, glória e de todo louvor. Aleluia. A palavra do Senhor no Salmos, no capítulo 2, glória, versículo de número 11, diz o que? Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 100, versículo de número 2, salmo muito conhecido, muito citado, diz o que? Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Vai significar o que é isso para nós? A importância de nós estarmos na presença dEle, sempre com alguma coisa para lhe apresentar, aleluia. E nós aprendemos aqui no domingo, né, pastor, pela manhã, na escola bíblica
dominical. Quando Paulo ele vai escrever as cartas aos Efésios, primeira coisa que ele faz, irmão, ele exalta o Criador dos céus e da terra. Ele não chega na presença de Deus, Senhor abençoa, Senhor eu quero, Senhor derrama, Senhor Pai, Senhor acontece, não. Ele começa dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Isso vai nos ensinar o que, irmão? Quando nós estamos, ou quando nós viemos para a presença do Senhor, ou quando nós estamos na presença de Deus, primeiramente nós devemos render a Ele honra, devemos a Ele render glória, devemos a Ele exaltar o seu nome, porque Ele nos escolheu primeiro. Não foi nós que escolhemos a Ele, Ele nos escolheu quando morreu por nós na cruz do Calvário. Então, meu amado irmão, em nome de Jesus Cristo, mude a sua oração nessa noite, exalta a Ele, glorifica a Ele, aleluia, serve a Ele com interesse de coração, com uma adoração sincera, porque o Senhor procura tais que assim o adorem e o servem. A palavra do Senhor em Atos capítulo 20, versículo 19: servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações. Isso vai nos mostrar o que, pastor? Circunstâncias que nos advêm. Nós vamos servindo a Deus com humildade, mas sabendo que as tentações e as adversidades vão nos vir, vão sobrevir sobre nós, mas nós vamos continuar servindo. Vem a moléstia, vamos continuar servindo. Vem a mortandade, vamos continuar servindo. Vem a pestilência, vamos continuar adorando, porque como foi dito outrora, o sangue do Cordeiro, aleluia, está nos guardando, o sangue do Cordeiro está nos protegendo, porque o Senhor é o nosso guarda fiel. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí eu quero ler aqui Romanos capítulo 12, versículo 11. Ele vai dizer assim: olha, não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Aí a pessoa vem para casa de Deus e diz assim: amém, glória. Que isso, irmão? Que serviço é esse? Cadê o fervor que a palavra de Deus está dizendo? Não sejais vagarosos no cuidado. Não, vou servir assim, eu preciso agir dessa forma e coisa e tal, e isso e aquilo. Não. Muita gente, né? Eu vou chegar ali e né, vou mostrar cuidado, e vou honrar, eu vou. Não dessa forma. Você vai honrar sim o santuário. Não vai trazer, não vai profanar o templo do Senhor. Mas a palavra do Senhor vai dizer: sede fervorosos no Espírito. O Espírito está aqui no minúsculo, está dizendo ao nosso Espírito. Aleluia! Quando nós vamos buscar a face de Deus, eu vou realmente dobrar o meu joelho ou de pé, ou seja, da forma que for, eu vou buscar a Deus com fervor de Espírito. Oh Deus, abençoe minha casa, abençoe minha família. Não é assim não, misericórdia, poder do sangue do Cordeiro. Desperta tu que dorme, em nome de Jesus Cristo. Não é dessa forma não. A oração, você veja bem, o Senhor bem citou aqui, né? A oração de Ana. Ela até não saía palavra, mas a alma dela clamava com fervor a Deus. Aleluia! A ponto de Deus ouvir o seu clamor, o gemido da sua alma. Quando nós viemos para a presença do Senhor, irmão, aleluia, também ser fervoroso no Espírito não implica que eu tenho que sair correndo da igreja agora, não. Eu preciso realmente entender a salvação e reconhecer que sem Ele eu não posso viver. Por isso eu glorifico, por isso eu exalto, eu levanto a mão, aleluia, eu glorifico o nome do Senhor, servindo ao Senhor fervorosamente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O tempo da santificação. Aleluia. Qual o tempo da santificação? Já está acabando, 9 horas. Ô Jesus. O tempo da santificação. Vou terminar em nome de Jesus. Vou dar uma corrida aqui. O tempo da santificação não fala de momento, da cronologia, mas vai dizer momentos. O tempo da santificação, nós vemos os
sentidos que a santificação, o termo santo tem, aleluia, de purificação, de consagração, de serviço, de separação, de dedicação, tudo isso. Nós vamos dizer que santificação tem o seu tempo, aleluia. Ela, primeiro, ela é absoluta e progressiva, e ela é também posicional e prática. Eu não posso passar sem dizer isso aqui, irmão. Primeiro, absoluta e progressiva. Aleluia. Absoluta no sentido de que a obra foi feita de uma vez por todas. Nós lemos em Hebreus 10 e vamos ver Hebreus 10, 14. Aleluia. Hebreus 10, 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados, porque com uma só oblação, ou seja, um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Quem são os santificados? Nós. Então, o sacrifício de Cristo, ele nos aperfeiçoa, colocando-nos na posição de filhos. É o que ele está dizendo. A sua posição agora, ela é absoluta, aleluia, por causa do sacrifício de Cristo que foi feito uma vez só. Progressiva no sentido em que o cristão deve perseguir a santidade. Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação. Então eu preciso seguir a paz e também a santificação. Então é uma ação progressiva. Eu vou santificar hoje, eu vou santificar amanhã, eu vou viver os tempos e os dias da minha vida nessa terra, me santificando, me separando, me dedicando, servindo ao Senhor, aleluia, santificando, ação progressiva, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aperfeiçoando a consagração pela limpeza de todas as impurezas existentes em seu ser. Romanos no capítulo 6, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 6, eu pedi que o evangelista Luiz Fernando para vir para nós, Efésios capítulo 4, versículo 22. Romanos 6 diz assim, olha, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então, por que viver na mentira? Por que viver, no engano? Por que enganar a si mesmo? Por que viver de aparência? Aleluia! O nosso velho homem foi com Cristo crucificado, aleluia, para que não sirvamos mais ao corpo do pecado, para que não sirvamos mais às concupiscências da carne, para que não vivamos mais, aleluia, as concupiscências dos olhos, para que não sirvamos mais, aleluia, a soberba desta vida, mas sirvamos ao Espírito Santo de Deus, andando no Espírito, falando no Espírito, sendo guiados pelo Espírito Santo da verdade. Efésios 4, 22, aleluia. Quando ao tratado passavas, vós despojais do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz a palavra do Senhor Jesus, aleluia. Que quanto ao tratado passado, vos despojeis do velho homem. Paulo está dizendo para nós, a palavra está dizendo para nós, para a gente abandonar as práticas da velha criatura, abandonar, despojar, esquecer, deixar de lado, despojar, tirar aquela velha roupa, aquela imundícia, e permitir que o Espírito Santo venha nos regenerar. Aleluia. Aleluia. Porque se eu vivo no engano e no pecado, se eu vivo, aleluia, na prática pecaminosa, eu não estou permitindo que o Espírito Santo me regenere. Por isso a palavra de Deus, eu preciso, despojar do velho homem. Ação absoluta e progressiva. Então a cada dia eu vou me despindo da velha criatura.
Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Vou abandonando as práticas da velha criatura. Eu vou me esquecendo da velha criatura. Eu vou me desviando. Por isso que Jó foi abençoado, porque era homem reto, sincero a Deus e se desviava do mal. É isso, irmão. O sucesso está aí, irmão. A vitória espiritual está aí, irmão. Desviar-se do caminho mau. Posicional e prática. Posicional, pois, primeiramente, significa uma mudança de posição, pela qual o pecador cheio de impureza se transforma em santo adorador. João 4, 23 e 24, que já citamos aqui. Ela é posicional porque o pecador cheio de impureza, agora ele se transforma em um santo adorador. Ele deixa de ser inimigo de Deus para ser amigo de Deus. Ele deixa de ser, aleluia, criatura para ser filho. Ele deixa de ser, aleluia, um pecador para ser lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ele deixa de ser um inimigo para ser um santo adorador posicional. As pessoas têm que olhar para nós e ver que você é um crente, que você é um lavado e remido no sangue do Cordeiro. As pessoas precisam olhar para nós e ver que nós somos uns cristãos autênticos, servindo ao Senhor com inteireza de coração, posição. Aleluia. Você veja bem, quando você olha a pessoa na rua, você sabe que a pessoa foi militar. Sabe? Porque o jeito do camarada andar não tem jeito. O cara tem uma posição diferente. O cara tem uma forma de agir diferente. O cara puxa firme ali. Até a mulher mesmo, se depender se essa mulher é militar, não tem jeito. Ou ela é policial, ou ela é do exército, alguma coisa assim. Porque muda mesmo. A sua posição muda. O seu modo de ser muda. Disciplina, bem lembrado. Disciplina. A posição, ele é reconhecido, ele é visto, porque a sua posição é mudada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se o Evangelho, aleluia, se a salvação de Cristo Jesus não gerou em nós mudança, nós precisamos reconhecer nossas falhas e aceitar realmente e permitir que o Espírito Santo venha transformar a nossa vida, que esta santificação venha mudar a nossa posição diante do Senhor e da sociedade. Ela é prática porque exige uma maneira reta de viver, deixando claro que esses aspectos da santificação, há aqueles que foram tratados como santificados e santos, são exortados a serem santos. 1 Pedro 1,15. Aqueles que estavam mortos para o pecado são exortados a mortificar os seus membros pecaminosos. O pastor leu aqui em Colossenses 3,5. Aqueles que se despiram do velho homem são exortados a vestirem-se ou revestirem-se do novo homem. Nós lemos aqui Efésios 4:24 e Colossenses 3:10. O pastor leu aqui novamente. Então ela é prática, por quê? Porque se eu não me despir da velha criatura, eu preciso aceitar Jesus. Nós não estamos permitindo a ação divina. Aleluia. Mas quando eu vou me despindo, quando então a palavra de Deus, olha, sai do meio da roda dos escarnecedores, sai do meio das más conversações, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Mas se eu vivo ali no meio de uma sociedade corrompida, comungando daquelas práticas, comungando, aleluia, daquele modo de agir que é contrário à santidade divina, eu estou me revestindo, na verdade, da velha criatura. Eu preciso me despir dela, abandonar. Não estou dizendo que os irmãos precisam viver isolados da sociedade, não, mas não comungar com as suas práticas, com a corrupção, com o engano, com o pecado que impera neste mundo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os meios divinos da santificação, o sangue de Jesus Cristo é os meios da santificação da nossa vida. Por quê? Porque é eterno, é absoluto e é posicional. Porque em resultado da obra consumada de Cristo,
O pecador que se arrepende, ele é transformado de pecador impuro a adorador santo. A santificação é o resultado dessa maravilhosa obra redentora do Filho de Deus, ao oferecer-se no Calvário para aniquilar o pecado pelo seu sacrifício. 1 João 1,7, nós lemos aqui anteriormente. Hebreus 13,12 diz assim: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Entra aquele mistério. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o sangue de Jesus Cristo, ele também gera, ele produz em nós, ele também nos santifica de toda a impureza. Louvado seja o nome do Senhor. É um dos meios dessa santificação na vida do cristão. Aleluia. O Espírito Santo também é um meio dessa santificação, que é uma santificação agora já interna. Aleluia. A santificação pelo Espírito Santo é apresentada como o início da obra de Deus no coração dos homens, conduzindo-os ao inteiro conhecimento da justificação pela fé no sangue aspergido de Cristo. 1 Coríntios 6,11 diz assim: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, haveis sido santificado e justificado em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do Deus, pelo Espírito do nosso Deus. 2 Tessalonicenses 2,13 diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Isso vai mostrar que o Espírito Santo, ele vai agir no nosso interior, ele vai promover em nós a santificação, ele vai gerar em nós a necessidade de nós sermos transformados, de nós sermos purificados, de nós sermos, aleluia, mais devotos a Deus. Ele vai nos santificar, nos consagrar ao Senhor. É Ele que vai ser o agente causador dessa santificação no nosso interior. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus, que é externa e prática. Quando os homens dão importância à palavra de Deus, arrependendo-se e crendo em Cristo, são purificados por essa palavra que lhes fora transmitida. Esse é o início da purificação que deve continuar ao longo da vida. No começo ele aceita a verdade, mas já fim de carreira ele já não começa mais a dar ouvido à verdade. Acontece isso. Quando ele é novo, quando ele nasceu, ele está novinho, né? O pecador arrependido, recém-convertido, a palavra de Deus é maravilha, a palavra de Deus isso e aquilo, independente, né, pastor Edson, de quem prega. Ele pode ser uma criança ou um adolescente, quem for, ele está ali atento, ele está observando, ele está anotando, para quando ele chegar em casa ele estudar e até mesmo preparar uma mensagem. Mas quando ele chega ao amadurecimento, ele começa a perceber assim, naquele tempo acho que não precisava muita coisa não. Ele começa a desprezar o pregador, não. Porque a palavra de Deus nos orienta que a gente examinar a Escritura, julgar a profecia e não o profeta. Aleluia! Quando nós nos atentamos para o profeta, nós estamos atentando errado. Mas quando nós nos atentamos para a palavra profética, que é já julgada, a palavra de Deus, nós crescemos em graça. Aleluia. E conhecimento de Deus. Aleluia! Tiago capítulo 1, para encerrar, 21 ao 25, diz assim: pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão. É o que acontece. Muita gente vem para a casa do Senhor já malicioso. Não vejo a culpa acabar. Essa mensagem não acaba. Nossa, pastora falando esse negócio de novo. Meu Deus do céu, essa palavra acaba todo dia, essa palavra, é essa palavra. Se a palavra de Deus está sendo pregada, é essa palavra. Aleluia, é essa palavra que vai gerar em nós o que? Vida. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos rejeitar, aleluia, esse acúmulo de malícia.
Vou dar um relógio, meu Deus, já passou da noite, calma. Louvado seja o nome do Senhor. Recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Se eu não recebo a palavra de Deus, eu estou correndo risco de cair na perdição, de se afastar da fé em Jesus Cristo. E sede cumpridores da palavra, ação prática, e não somente ouvintes esquecidos, enganando-vos com falsos discursos. É o que eu disse aqui anteriormente. Ele engana a si mesmo, achando ser santo para fazer isso e aquilo, mas se não vive a palavra, se não vive a salvação em Cristo Jesus, ele engana-se a si mesmo com falsos ensinos, com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra de Deus e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Não é assim? Às vezes, agora mesmo vim para a igreja, me arrumando, coisa e tal, fui lá no espelho, né? Meti o cabelinho, peguei o gel comigo, passei um cadinho, já dou, saí, cheguei na porta de casa, passei a mão no cabelo de Jesus. Será que isso penteou o cabelo? A gente esquece, irmão. Não acontece isso? A gente acontece, irmão. Então a palavra de Deus mostra isso para nós, uma aplicação prática. Aplicação prática, né? Não é igual a nossa irmã Lohane, cabelo liso, vamos passar assim, só né? Mas o pente já penteou e coisa e tal, e vamos que vamos, né? A gente tem que dar o cabelo, às vezes a gente esquece. Ainda mais quando corta o cabelo. Aí se a gente sai de qualquer maneira, o cabelo está baixo, não está bagunçado, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É assim que a palavra de Deus está mostrando para nós. Porque aquele que ouve a palavra de Deus e não cumpre é semelhante ao varão. Chega no espelho, ela está bem, ele sai, esquece até como é que ele viu. Se ele estava bem vestido, mal vestido, esquece. Aleluia. Atenta para a palavra de Deus, irmão, e cumpre a palavra do Senhor. Mas aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisto persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós nos atentamos para a lei perfeita do Senhor, para a palavra de Deus, e somos cumpridores dessa palavra, meus amados irmãos, aleluia, é o que o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Louvado seja o nome do Senhor. Então estes são os meios que Deus se utiliza para gerar em nós um novo ser, uma nova criatura, através do sangue, através da palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando os irmãos, e irmãos possam entender o sentido e o propósito desta tão grande salvação que nós temos e que nos foi concedido através de Jesus Cristo. Amém? Amém, que Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Deus possa estar abençoando a vida do evangelista Enzo, em nome de Jesus. Palavra poderosa e fiel. Esta palavra com o Senhor falaste ao nosso coração. Então, aprendemos que a justificação nos deu o direito de salvação, né? A justificação, louvado seja Deus, nos deu esse direito de salvação, e a regeneração nos dá o direito, aleluia, de santificação, né? Aleluia. E pela regeneração buscamos então a santificação, que sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém, igreja? Louvado seja Deus, que Deus possa, aleluia, a cada dia usar o servo do Senhor. Guarda esta palavra no teu coração. Eu não tenho muita coisa aqui. Louvado seja Deus, que outras coisas aqui vou guardar também dentro da outra semana. Aleluia. A gente vai pegando aí. Louvado seja Deus. Vou preparando a receita para o povo. Glória a Jesus.
Jesus. Aleluia. Amém, igreja? Eu quero lembrar somente os irmãos, já estamos encerrando, que quinta-feira teremos, amém, culto para a glória do nome do Senhor, culto esse, amém, de quebras, aleluias, de grilhões, amém? Estamos com o tema quebra de grilhões, amém? Louvado seja Deus. Convide quem você puder para estar aqui conosco, em nome de Jesus. É o segundo elo desta campanha, amém? Em nome de Jesus, eu creio em Deus que ainda faz, louvado seja Deus, milagre. Convide quem você conhece, louvado seja Deus, os seus amigos, você sabe que está nas drogas, está na prostituição, está afastado dos caminhos do Senhor como filho pródigo. Convide em nome de Jesus, porque são pessoas que estão oprimidas, são pessoas que estão acorrentadas, né, por Satanás, são pessoas que estão presas, e o Senhor ainda é o mesmo, amém? Através do louvor e a oração de Paulo e Silas, no cárcere tremeu, e as cadeias de todos foram soltas, e o nome